Fala galera que gosta e curte ônibus, aqui é Rafael De Lazari e vamos para mais um vídeo hoje no nosso canal Infobus. Errou! E hoje temos mais um vídeo do nosso canal Info Ônibus. Primeiramente eu quero agradecer vocês pela audiência, né? Os últimos vídeos tiveram uma audiência muito boa, um aumento muito bom do número de inscritos. Eu agradeço muito, né? Isso estimula a gente a fazer mais vídeos. O pessoal está dando muito feedback positivo em relação ao conteúdo dos nossos vídeos. E eu espero que a gente continue dessa forma, né? Hoje eu vou trazer mais um conteúdo interessante, um pouco trágico, né? Bastante trágico, aliás. Trazer um novo conteúdo, né? Que a gente ainda não abordou. A gente vai contar a história daquele trágico acidente que aconteceu em julho de 87 com o ônibus da Transnazaré e o ônibus da Transmoniz. E o desencadeamento desse acidente com relação à empresa Transnazaré. Temos muitas coisas para contar sobre esse episódio. Vamos embora? Não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de se inscrever. E também ativar as notificações que vai ter vídeo novo 3 vezes por semana, hein? Aproveita aí. Vamos embora? Então vamos lá. Beleza. Então vamos lá, né? Esse acidente da Transnazaré é o acidente que teve o maior número de mortos em um acidente automobilístico em toda a história do Brasil. Acidente automobilístico, não estou contando acidente de avião, nem de trem, nem de outros modais, né? No caso, transporte rodoviário. Esse acidente vitimou 68 pessoas, sendo 55 do ônibus da Transnazaré e 13 pessoas do ônibus da Transmoniz. Esse acidente poderia ter sido muito maior porque o ônibus da Transmoniz não estava completamente cheio. Mas vitimou bastante gente, se você for contar 68 pessoas, é muita gente. Esse acidente foi no dia 26 de julho de 87, né? Foi num domingo, por volta das 19 horas, foi na BR-040, estrada que vai para o Rio de Janeiro, BH Rio, na cidade de Nova Lima, no quilômetro 536. Vou passar uma imagem onde se localiza esse quilômetro 536. É próximo do viaduto da Mutuca, ali subindo para Macacos, é bastante próximo de Belo Horizonte, mas continuando. E esse acidente deu muita repercussão para o transporte coletivo de Belo Horizonte na época e principalmente para a empresa Transnazaré. Eu vou comentando durante o vídeo o histórico da empresa e o que aconteceu depois desse acidente. Mas a Transnazaré na época ela tinha um histórico de má conservação. Os veículos eram muito ruins, sempre tinham poucos veículos e ruins, então assim, era uma empresa já meio queimada e ela atendia a região do Barreiro de Cima. Vou ressaltar que ela atendia as linhas, na época, em 87 era 1122, 1135, 1146 e 1128. Essas eram as linhas que a Transnazaré fazia. A Transnazaré também era dona da Transurb, que era uma empresa de contagem também que tinha bastante reclamações com relação à conservação dos seus veículos. E as linhas da Transurb eram a linha 1189, 1804, 1152 e 1109. Vale ressaltar que a 1189 em 87 não era mais da Transurb, né? Já era da Expresso Transamazonas. Então ficaria 1152, 1804 e 1109. Essas eram as linhas que a Transnazaré e a Transurb atendiam, né? E aí é o seguinte, o que aconteceu no dia do acidente? Nesse dia tinha uma festa na cidade de Belo Vale chamada Festa de Santana, uma festa religiosa, que tinha barraquinhas e tal. E o pessoal da região do bairro Cardoso, Barreiro de Cima, resolveram alugar um veículo para essa festa, né? E aí foram lá na Transnazaré e a Transnazaré já tinha o costume de ceder algum carro para fazer esse transporte do pessoal da região. Foi lá e cedeu o carro 1039, um Caio Gabriela OF 1313 para fazer esse percurso. E aí já começou a dar errado. Por quê? Ônibus urbanos na época não era permitido fazer transporte fretado. Porém a fiscalização na época era bastante inócua. Não existia praticamente fiscalização com relação a isso. Então era natural ver ônibus urbano indo para Guarapari, ônibus urbano indo para Diamantina, ônibus urbano indo para Ouro Preto. Então isso era normal. Para festa de santo, no interior, sempre ia um ônibus urbano das empresas aí. Era meio que a farra do boi, essa questão com relação à fiscalização. E aí,
a Transnazaré cedeu o veículo e chamou o motorista que morava lá perto, que era o Newton Belotti. O Newton Belotti estava de folga, foi lá fazer a corrida e aproveitar a festa. E foi lá e tal, lá na festa de Santana, né? Passou o dia inteiro e o motorista, ó, chapando o coco de acordo com as autoridades, né? Diz que o cara tava chapando todas. Quando foi voltar, o motorista completamente embriagado, voltando na BR-040, que não era duplicada na época, né? Não existia duplicação ainda. Veio sentando o pau, veio regaçando mesmo, veio correndo igual louco, bêbado e correndo igual louco. E foi indo. Relato de testemunhas diz que algumas pessoas chegaram a falar com ele para ele mais devagar e ele, completamente embriagado, tava tacando foda-se. Tava lá nem aí para isso. Então, chegando no quilômetro 536, um ônibus da Transmonias, era uma empresa de fretamento lá de Duque de Caxias, né, trazendo um pessoal que tinha passado a Vesperata em Diamantina no dia anterior, voltando sentido Rio. Veio devagarzinho, era um Marco Polo 2, se não me engano, e o outro ônibus era um Caio Gabriela, né? O ônibus que vinha da Transnazaré, da linha 1128, veio correndo. O ônibus da Transnazaré estava a 102 km por hora, entrou dentro do ônibus da Transmonias. O acidente foi de frente e o ônibus da Transnazaré entrou 7 metros para dentro do ônibus da Transmonias. Ou seja, todo mundo que estava ali faleceu. Segundo relatos, jornais, e até eu tive uma conversa com o Igor Yaglovich, né, que agora é o chefe da Band News em Belo Horizonte, né? Na época ele era repórter da Manchete, ele estava acompanhando o rádio da polícia, ali no alto, perto ali do Rancho do Boi, e escutou rumores de um acidente. E foi lá. Quando chegou lá, era a cena de terror. Ele contou que tinha gente presa no teto, gente jogada no chão, pedaços de gente tudo quanto é lugar. E ele foi o primeiro a entrar em rede nacional. Na época ele falou que a Manchete estava transmitindo o jogo de Vasco e Botafogo. Parece que era uma rodada decisiva do Campeonato Carioca. Entrou ao vivo em rede nacional e era aquela cena de terror, né? Os dois ônibus regaçados, cheio de gente pendurada, morta, e ele lá ao vivo informando o acidente. E ele teve que ajudar no resgate, porque como era um domingo, então era uma volta de pessoal voltando de sítio, pessoal indo, voltando de algum lugar, né? Então o trânsito estava cheio e a polícia não estava conseguindo chegar, nem o socorro. Então acabou que ele ficou meio que também ajudando a tirar algumas vítimas feridas de cima de gente morta, uma coisa foi muito macabra, sabe? E disse que isso marcou muito na carreira jornalística dele. E hoje ele é bastante conceituado na imprensa, principalmente de imprensa nacional, com relação à administração de empresas de comunicação. Então, sim, ele contou bastante detalhes desse acidente, que esse acidente foi um marco na carreira dele. Mas aí, o pessoal preso no teto, sabe? Essas coisas bem macabras. E aí, esse acidente imediatamente chamou a atenção da imprensa com relação aos erros que aconteceram, né? Que eu vou enumerar aí para você. Primeira coisa, o veículo não tinha autorização para fazer fretamento. Isso já era um erro que já foi detectado no dia, e já a imprensa já jogou isso aí para a população. Segunda coisa, o motorista embriagado, foi feito o teste alcoólico, ele estava com 1,7 decigramas de álcool por litro de sangue. Isso é uma quantidade altíssima, a pessoa está cambaleando. E outra coisa, a conservação do veículo da Transnazaré, que sugeriram que esse problema poderia ser um problema da falha da barra de direção do ônibus, mas depois foi constatado que na verdade foi uma imprudência do motorista dirigir embriagado a 102 km por hora. Então, aí diante disso já levantou a seguinte situação: a empresa Transnazaré é avacalhada demais. E aí foram investigar, foram apurar a conservação de veículos diante da repercussão. Os veículos ruins quebravam muito. Essa relação também dos documentos, de não poder fazer fretamento, eles fazendo mesmo assim, já tinham feito outros fretamentos com veículos de ônibus urbano, etc. E aí, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, juntamente com a Transmetro, resolveram caçar o registro da Transnazaré para verificação completa da frota da empresa. E aí,
esse período, essa primeira suspensão foi cerca de 2 meses. E aí outras empresas rodaram em modo precário, nas linhas da Transnazaré, suspenderam também a Transurb e a Transluciana. A Transluciana não tinha relação com a empresa Transurb nem com a empresa Transnazaré, mas era uma empresa que tinha muita reclamação também com relação à conservação. A Transluciana voltou cerca de 21 dias depois, a Transurb voltou cerca de 45 dias depois, a Transnazaré cerca de 60 dias depois voltaram a rodar. Só que o desenrolar da investigação, com relação às outras vistorias feitas no veículo, constataram que a situação não mudou, os veículos continuaram ruins, tinham veículos lá de 1976, rodando em 1987, sabe? E carros horrorosos, carros ruins, muito ruins, né? E as quebras eram bem mais altas, mesmo eles não tendo a adequação. Sabe as empresas, tipo, vamos pôr uma empresa que foi bem ruim durante o período, que teve muita reclamação. Por exemplo, a Transimão, que teve uma reclamação muito alta entre 2006 e 2012, teve até aquele episódio do volante levantado. Era uma situação muito pior do que isso. E aí, depois disso, a empresa rodou no fio da navalha, comprou alguns carros novos, chegando a comprar Ciferal Padrão Alvorada, chegando a comprar Caio Amélia, comprar uns carros mais novos para substituir aqueles que a frota era predominante de Gabriela 1 e 2, tinha os Metropolitano Ipanema também, os carros bem já defasados para a época. Em 1989, diante da conclusão do caso, de ver que o acidente foi vários fatores desencadeados por omissão ou imprudência da empresa, como chamar um motorista que estava de folga, não informar que estava fazendo fretamento com veículo urbano, conservação dos veículos não melhorou, a Transmetro resolveu suspendê-la de novo no dia 1º de março de 89. Ela e a Transurb resolveram caçar autorização para rodar no transporte coletivo de Belo Horizonte. Diante disso, dia 10 de abril, o Ministério Público resolveu reautorizar a empresa a rodar a feitura de um plebiscito com a população do Barreiro com relação ao serviço da empresa, a ser feito no dia 13 de maio. No dia 13 de maio foi feito esse plebiscito na região do Barreiro de Cima, né, que eram as linhas que eram atendidas pela Transnazaré, que naquele ano só eram 2, né, porque outras linhas foram repassadas para as outras empresas, a 1135 e a 1146 já foram passadas para a Transluciana nesse meio tempo. E as linhas da Transurb eram apenas a 1152 e a 1804. Então foi feito esse plebiscito com a população do Barreiro. E aí o resultado foi 92% da população queria que a Transnazaré saísse do transporte do Barreiro. Diante dessa situação, a voz do povo é a voz de Deus. A Transmetro cassou definitivamente em julho de 89 a operação da Transnazaré e a operação da Transurb no transporte da Grande Belo Horizonte. Ou seja, as empresas estavam proibidas de rodar. Diante disso, a Transnazaré, que já estava com dívidas com relação aos veículos que ela comprou no período entre 86 e 89, sendo que o último veículo que ela comprou foi um Nielson Urbanos, que foi passado para a Transluciana, pediu falência. Esse pedido de falência foi bastante contestado, porque as indenizações do acidente ainda não tinham saído. E esse imbróglio vai até hoje. Inclusive a massa falida da Transnazaré ainda não está fechada. O caso está no STF, está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, e ainda existem valores ativos a dividir com as vítimas ou com os credores. Eu consegui ver alguns credores, eu consegui ver no processo algumas pessoas que são coparticipativas. Muito me estranha a Água Branca estar sendo partícipe por parte de ser réu nesse processo. Muito me estranha, mas está lá. Aviação Água Branca do Espírito Santo, essa mesmo que vocês estão pensando. E aí, existem indícios que podem ter até veículos que fazem parte desse ativo, né? Ainda não sabemos como seria isso, né? Mas estamos investigando, talvez possa rolar até um mosca blanca disso aí, mas existem arrolados veículos, né? Onde que estão, se existem, não sabemos ainda. Mas existe essa questão e também algumas implicações. Ou seja, a situação da Transnazaré até hoje não foi 100% resolvida. Muitas pessoas que morreram já receberam
familiares de pessoas que morreram, mas existem ainda algumas coisas para serem acertadas. Uma curiosidade, que as pessoas que morreram nesse acidente da Transnazaré viraram nomes de ruas na região do bairro Cardoso, Urucuia, naquela região ali, né, do Conjunto Pogelup, viraram nomes de ruas, né? Inclusive tinham filhos de político, filho de vereador morreu nesse acidente, então eram pessoas influentes no bairro, que era o pessoal influente do bairro que morreu, muita gente. Se alguém tiver uma história para complementar em relação a esse acidente, ao que desenrolou, o que aconteceu, não deixe de comentar no vídeo, também não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, porque isso é uma história trágica, mas que a gente precisa lembrar para que isso não ocorra mais. Vale lembrar que o Brasil é o país que mais pessoas morrem no trânsito, né? Muito por conta também da nossa legislação, que é falha, muito por conta também do excesso de confiança dos motoristas. Então a gente também tem que mostrar esses acidentes trágicos para a gente também criar uma espécie de consciência nas pessoas para diminuir essa letalidade que existe no trânsito do Brasil, né? Então é isso, né? É um vídeo mais de conversa, mais de contar caso. A gente ficou passando algumas imagens. Eu queria ter um registro em vídeo para poder passar para vocês, mas é muito difícil, sim, o acesso, né? Mas eu espero que tenha dado uma esclarecida, dado uma clarificada com relação a isso. E se você tiver alguma coisa a comentar extra ou então até uma correção, pode ficar à vontade, tá? A gente está aqui. Muito obrigado aí pelo prestígio, espero que continue. E é isso aí, Info Ônibus, informação e entretenimento sobre ônibus. Muito obrigado e até mais.